Hare Krishna. Krishna, bom dia. Vamos ver aqui. Por enquanto não tem ninguém. Ok. Então, enquanto aguarda a chegada dos ouvintes, vamos cantar um pouco. Opa. Bom, me diga se está tudo bem aí, som, imagem. Eu vou começar cantando um pouco aqui. Bom, tem uma reação favorável ali. Tem um comentário aqui. Som, imagem, ok, ok. Então vamos lá. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari, Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari, Yashodanandana Brajadana Ranjana, Yashodanandana Brajadana Ranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Mayurada Madhava Kunja Bihari, Mayurada Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari, Gopi Jana Vallabha Girivaradari, Yashodanandana Brajadana Ranjana, Yashodanandana Brajadana Ranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Mayurada Madhava Kunja Bihari. Antaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai, Prabhupada Ki Jai, Ora Premanande.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, tá tudo bem, vamos começar lendo o verso de hoje. Hoje continuando o Srimad Bhagavatam. Estamos no canto 3, capítulo 14, verso 6. O verso em sânscrito é o seguinte: Yayotana padaputro munina gitayar baka mrityo kritvaivamu dyangrim aruroha hare padam. Vou recitar de novo. Yayotana padaputro munina gitayar baka nityo kritaivamu nangrim aruroha hare padam. Então, a tradução palavra por palavra é a seguinte: Yaya, através dos quais Uttanapadaha, do rei Uttanapada, Putraha, filho, Munina, pelo sábio, Gitaya, sendo cantados, Arbakaha, uma criança, Nityoho, da morte, Kritva, colocando, Eva, certamente, Murdin, Murdni, sobre a cabeça, Angrim, pés, Aruroha, elevou-se, Harehe, da personalidade de Deus, Padam, a morada. Então a tradução, o significado dado por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. A tradução é o seguinte: ao ouvir esses tópicos falados pelo sábio Narada, o filho do rei Uttanapada, o Dhruva, foi iluminado a respeito da personalidade de Deus e se elevou à morada do Senhor, colocando seu pé sobre a cabeça da morte. Então eu vou ler de novo a tradução. Ao ouvir esses tópicos falados pelo sábio Narada, o filho do rei Uttanapada, Dhruva, foi iluminado a respeito da personalidade de Deus e se elevou à morada do Senhor, colocando seu pé sobre a cabeça da morte. Então o comentário de Srila Prabhupada é o seguinte: enquanto abandonava seu corpo, Dhruva Maharaj, filho do rei Uttanapada, foi atendido por personalidades como Sunanda e outros, que o receberam no reino de Deus. Ele deixou este mundo prematuramente, em plena juventude, embora tivesse alcançado o trono de seu pai e tivesse vários filhos. Como estava prestes a deixar este mundo, a morte esperava por ele. Contudo, ele não se importou com ela, e ainda com aquele seu corpo presente, embarcou em um aeroplano espiritual, e foi diretamente ao planeta de Vishnu, por causa de sua associação com o grande sábio Narada, que lhe havia narrado os passatempos do Senhor.
E bom, então esse verso aqui é interessante, porque quem está acompanhando aí a sequência de versos vai ver que ele muda completamente o contexto, aparentemente, né? A gente pegando esse verso só, está falando de Dhruva Maharaj, mas o capítulo era outro assunto, né? O que foi parar em Dhruva Maharaj, Utanapada, né, o filho do rei Utanapada? E a explicação é a seguinte, é que aqui, vamos começar o início desse capítulo, para ficar bem clara a situação. Então, aqui nesse capítulo, Maitreya Muni está explicando para Vidura, né, que respondendo a Vidura as perguntas que Vidura fez, e nesse verso específico ele é parte da glorificação dele a Vidura por ele ter se interessado por ouvir as atividades da Suprema Personalidade de Deus. Então o ponto todo é esse. Então vamos começar. O verso 1, Shukadeva Goswami disse: após ouvir o grande sábio Maitreya falar sobre a encarnação do Senhor Varaha, porque o capítulo está falando de Varaha, né? Vidura, que havia feito um voto, pediu-lhe de mãos juntas, mãos postas, né, a bondade de narrar outras atividades transcendentais do Senhor, uma vez que ele, Vidura, ainda não estava satisfeito. Então, o contexto é esse, né? Vidura ouviu Maitreya falando sobre Varaha, que é a encarnação de Krishna, e ainda não estava satisfeito só com isso, pediu para ele falar mais. Então Vidura disse: ó principal entre os grandes sábios, eu ouvi através da sucessão discipular que Hiranyaksha, o demônio original, foi morto pela própria forma do sacrifício, a personalidade de Deus, que é o Senhor Javali. Qual foi o motivo, ó Brahma, da luta entre o rei demônio e o Senhor Javali, enquanto o Senhor erguia a terra com seu passatempo? A minha mente está muito curiosa, em razão do que não me sacio de ouvir a narração do aparecimento do Senhor. Portanto, por favor, compartilha mais e mais com este devoto cheio de fé. Então ele demonstrou a ansiedade dele por ouvir sobre Krishna. E no verso de ontem, né, Maitreya disse: ó guerreiro, a pergunta feita por ti é digna de um devoto, porque se relaciona com a encarnação da personalidade de Deus. Então ele gostou muito da pergunta, porque viu que ele estava ávido por ouvir sobre a Suprema Personalidade de Deus. Isso é sinal de um devoto, que ele é a fonte, né? Ele falou assim: sua pergunta é digna de um devoto porque se relaciona com a encarnação da personalidade de Deus. Ele, né, é a fonte de liberação da corrente de nascimentos e morte para todos aqueles que de outro modo estão destinados a morrer. Então ontem ele falou isso, né, que a personalidade de Deus é a fonte de liberação, e ele está interessado de ouvir sobre isso, e isso é a coisa mais importante. E aí Maitreya Muni fala esse verso de hoje. Você vê que ele termina falando que ouvindo sobre Krishna, a pessoa pode se livrar
da corrente de nascimentos e mortes, para que mesmo aqueles que estão destinados a morrer podem se livrar se libertar dessa corrente de nascimentos e mortes só por ouvir sobre Cristo na sua suprema personalidade de Deus. E aí ele dá, então isso foi ontem, e hoje aí ele dá o exemplo. É por isso que ele foi parar lá em Dhruva Maharaj. Aí ele dá o exemplo que no caso, né, de Dhruva Maharaj, ao ouvir esses tópicos, né, o verso de hoje, ao ouvir esses tópicos falados pelo sábio Narada, o filho do rei Uttanapada, que é Dhruva, foi iluminado a respeito da personalidade de Deus. Então, e se elevou à morada do Senhor, colocando seu pé sobre a cabeça da morte. Então, mostrando que ele superou a morte, né, por ouvir esses tópicos, que são os tópicos relacionados com a suprema personalidade de Deus, por ter ouvido de Narada Muni, né, que se tornou o mestre de Dhruva Maharaj. Então, aí Prabhupada comenta, né, no significado que ele foi, nem se portou com a morte, tudo por ter, antes de morrer, né, ter ouvido de Narada os passatempos do Senhor. Mesmo tendo abandonado o corpo bem jovem, ele foi diretamente para o mundo espiritual e nem se importou com a morte, né? Pisou na cabeça da morte. Então, essa é a situação do verso de hoje. E eu estava vendo, é interessante porque ele fala, né, Maitreya muito está falando, estou muito satisfeito com essa pergunta, que mostra que você é um devoto, você está interessado pelos tópicos relacionados com a suprema personalidade de Deus. E aí, eu estava olhando o capítulo seguinte, né, para ver o desenrolar de toda essa história, e aí tem um verso, no capítulo 15, nós estamos no 14, né, o verso 2, que é um verso que é quase que uma continuação desse verso de hoje, né, dessa situação que Maitreya está colocando. O verso de hoje é uma glorificação do fato de está perguntando aqui. Vidura, desculpa. Do fato de Vidura estar interessado pelos passatempos da Suprema Personalidade de Deus. Então ele está glorificando esse fato de ele estar interessado. E esse verso que eu estou falando do capítulo, do próximo capítulo, capítulo 15, é justamente falando sobre esse aspecto, né? Então, a tradução é a seguinte: as pessoas cujos aspectos corpóreos transformam-se devido ao êxtase e que respiram pesadamente e transpiram por ouvirem as glórias do Senhor, são promovidas ao reino de Deus. Então, né, a gente está falando justamente que Maitreya está falando que as pessoas que ouvem sobre a personalidade de Deus, que estão interessadas, né, nesses tópicos, elas se libertam, né, desse ciclo de nascimentos e mortes. E aqui está falando exatamente isso, que essas pessoas
que ouvem as glórias do Senhor e que ficam em êxtase, né? Assim como o Vidura estava ávido, né? As pessoas que estão ávidas, que ficam em êxtase por ouvir as glórias do Senhor, da Suprema Personalidade de Deus, elas são promovidas diretamente para o reino de Deus, para o mundo espiritual. Mesmo que elas não tenham praticado práticas regulares de meditação, que tenham feito muitas austeridades, só esse fato dela ouvir sobre as glórias do Senhor e ficar assim em êxtase com isso já mostra a conexão dela com a Suprema Personalidade de Deus, e ela é promovida ao reino de Deus. E aí termina o verso dizendo que o reino de Deus está acima dos universos materiais e é desejado até pelo Senhor Brahma e outros semideuses. Então, mostrando que é uma coisa super elevada e muito acima dos planetas celestiais, né, que são ainda nesse universo material, porque nesse universo material tem vários níveis, né, de sistemas planetários. Nós estamos aqui no intermediário, que é a Terra. Aí acima tem Swarga Loka, que as pessoas almejam, né? Na Índia é muito comum isso, as pessoas praticam atividades piedosas e fazem caridade para conseguir na próxima vida ir para Swarga Loka, que é esse planeta celestial, e desfrutar de todas as facilidades dos planetas espirituais, né? E desfrutar de felicidade régia, que fala, né? Mas tudo material. E quando termina o crédito, ele cai de novo no planeta intermediário, aqui na Terra, né? Então, mas quando a pessoa, isso quando a pessoa faz atividades piedosas, coisa assim, mas quando a pessoa realmente se apega à Suprema Personalidade de Deus e fica em êxtase só de ouvir sobre Krishna, os passatempos de Krishna, as encarnações de Krishna, ela transcende todos os planetas materiais, mesmo até o planeta do Senhor Brahma. Porque eu falei de Swarga Loka, mas acima de Swarga Loka ainda tem Mahaloka, depois Jana Loka, depois Tapa Loka e finalmente Brahma Loka, que é Satya Loka, né? Também chamado de Satya Loka, que é o planeta mais elevado desse universo, o planeta do Senhor Brahma. Mas quando a pessoa se apega à Suprema Personalidade de Deus e se apega em ouvir os passatempos da Suprema Personalidade de Deus, que é o que a gente faz, né, quando a gente lê o Bhagavatam, quem está acompanhando está sempre conectado com esses passatempos. E se a gente desenvolve esse gosto de ouvir esses passatempos sobre Krishna em suas encarnações, aí a pessoa transcende completamente todos esses sistemas planetários e vai para a morada eterna de Krishna e não precisa mais retornar. Só se quiser. Mas é difícil querer voltar depois de estar lá, né? Então, esse verso que eu li do capítulo 15, que fala, né, que as pessoas cujos aspectos corpóreos transformam-se devido ao êxtase e que respiram pesadamente e transpiram por ouvirem as glórias do Senhor, são promovidas ao reino de Deus. Prabhupada faz um comentário de páginas, de algumas páginas. Esses comentários de Prabhupada que está super inspirado, né? E é interessante
porque tem tudo a ver com esse contexto desse verso que nós estamos lendo hoje, que é justamente falando sobre essa qualidade do devoto, nessas qualidades do devoto que são manifestadas, né, e uma delas é essa avidez por ouvir sobre Cristo. E eu não vou ler o significado todo aqui do Srila Prabhupada, que é muito grande, mas tem alguns pontos que eu acho interessante a gente ler. Então, aqui Srila Prabhupada fala que o Brahmaji confirma neste verso, né, esse verso do capítulo 15, que somente as pessoas que têm desenvolvido qualidades desejáveis podem entrar no reino de Deus. Então, a pessoa que se tornou um devoto, né, que está ávido por ouvir sobre os passatempos de Cristo, essa pessoa, ela naturalmente desenvolve boas qualidades, desenvolve qualidades naturais de um devoto, porque ela se torna um devoto. E quando a pessoa se torna um devoto, ela naturalmente adquire todas essas boas qualidades, porque são inerentes de quem é devoto, realmente. E também a maneira de a gente ver se a gente está se tornando um devoto ou não, é ver se a gente está adquirindo essas qualidades, né? E aí ele cita as 26 qualidades do devoto. Eu vou ler aqui rapidamente para a gente lembrar que é muito importante, né? Para a gente poder avaliar a nossa situação. Não para analisar os outros, mas para a gente poder monitorar a situação, o quanto a gente está desenvolvendo como devoto, o quanto que a gente está se desenvolvendo como devoto. Então, as 26 qualidades do devoto, Prabhupada cita bem resumidamente. Ele fala que o devoto é muito bondoso, ele não briga com ninguém, aceita a consciência de Krishna como a meta suprema da vida, é igual para com todos, ninguém pode encontrar defeitos em seu caráter, é magnânimo, é meigo e sempre limpo, interna e externamente. Não afirma possuir nada neste mundo e é um benfeitor de todas as entidades vivas. É pacífico e uma alma totalmente rendida a Krishna. Não tem desejo material a satisfazer. É manso e humilde, sempre estável e tem domínio sobre as atividades sensuais. Não come mais que o necessário para manter-se vivo. Nunca anda louco atrás de identidade material. É respeitoso para com todos os demais e não exige respeito para si mesmo. É muito grave, muito compassivo e muito amigável. É poético, é hábil em todas as atividades e é silencioso diante de tolices. Silencioso diante de tolices, quer dizer, ele não fala tolices, né? Em relação ao tolice, ele não é silêncio, porque essa qualidade de silencioso, mas o pai explica que não é só não falar, né? Não falar tolice, falar sobre Krishna, tudo bem. A gente vê, inclusive uma delas, que me chama a atenção aqui, é que ele não tem desejos aqui desse mundo, né? Onde é que a gente leu aqui? Como é que o papai coloca? Não tem desejo material a satisfazer. Isso é uma qualidade interessante, né, no devoto. Me chamou a atenção porque nós tivemos agora há pouco, né? Semana passada. Nessa semana mesmo, né? Foi o desaparecimento de Srila Prabhupada. E
E a gente estava ouvindo sobre a partida de Srila Prabhupada, e uma das coisas que, assim, imediatamente antes dele abandonar o corpo, o que ele falou foi exatamente isso. O Kaviraj, né? O Kaviraj é o médico que acompanhava ele lá, médico Ayurveda, perguntou para o Prabhupada, né? Já Prabhupada já estava assim, com a respiração difícil. Perguntou, então, Prabhupada, você tem algum desejo? É aquela coisa, é o último desejo. E Prabhupada falou assim, não tenho nenhum desejo. Então, essa é a qualidade, é uma das qualidades da devoção. Prabhupada deu essa lição, né? De superar a morte. Ele mostrou exatamente isso, que mesmo sintoma de Dhruva, né, de pisar na cabeça da morte. Prabhupada, assim, ele comentava sobre a morte com muita naturalidade, mesmo ele estando nessa situação. E ele mostrava, né, eu sempre falei para vocês, né, que esse corpo é temporário, porque os devotos chegavam e ficavam assim, assustados com a situação de Prabhupada, né? Pele e osso, assim. Ficava, e Prabhupada percebia, né, a fisionomia do devoto. E outra coisa que ele falou com um grupo assim, de devotos que foi visitar, que estavam assim, arregalados, os olhos assim, impressionados com a figura de Prabhupada. E Prabhupada falou, mas vocês entenderam a filosofia? Aí ele insistiu, né? Vocês entenderam a filosofia? Aí os devotos, sim, Prabhupada, Krishna falou, né, que renda-se a mim, essa é a conclusão da filosofia. Prabhupada, não, a conclusão da filosofia vocês entenderam. Aí ninguém conseguia falar o que Prabhupada estava querendo ouvir. Prabhupada falou assim, a conclusão da filosofia é que nós somos eternos, nós não somos esse corpo. Não, falando assim, né, naquela situação, para os devotos não ficarem impressionados com a situação do corpo. Né? Nós somos eternos. E esse corpo é temporário mesmo, então isso vai acontecer. E ele falava, né, não pense que não vai acontecer com vocês. Essa foi uma lição, assim, a lição final de Prabhupada. E Prabhupada era essa pessoa, né, que estava sempre ávido para ouvir sobre Krishna, os passatempos de Krishna, as encarnações de Krishna. Ele estava toda hora lendo sobre Krishna, até as coisas que ele escrevia sobre Krishna, ele lia de novo e desfrutava. E né, ele falava que não, é Krishna que escreve isso, ele desfrutava de tudo que tinha relação a Krishna. E é isso que a gente tem que desenvolver, né, esse gosto. Isso é que vai nos salvar, né, na hora da morte. E na hora da vida também, né? Isso é que vai dar vida à nossa vida, né? É esse contato com Krishna através dos passatempos de Krishna, das atividades de Krishna, né, de ouvir sobre as encarnações de Krishna e de ouvir os nomes de Krishna, de pronunciar os nomes de Krishna. Então, continuando aqui o significado, mais na frente, Prabhupada, desse verso do capítulo 15, Prabhupada fala, o Srimad Bhagavatam, segundo canto, terceiro capítulo, verso 24, também afirma que se uma pessoa não chora ou manifesta transformações corpóreas após cantar o santo nome de Deus sem ofensas, deve-se compreender que ela tem um coração duro, e que devido a isso seu coração não se transforma, mesmo depois de cantar o santo nome de Deus, Hare Krishna. Essas transformações corpóreas ocorrem devido ao êxtase quando cantamos sem ofensas os santos nomes de Deus, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, esse é mais um trecho desse significado. Então, o Padre agora colocando o mesmo ponto em relação a ouvir sobre os tópicos de Krishna, também é ouvir os santos nomes de Krishna, especialmente esse mantra Hare Krishna, que é o mantra recomendado para essa era moderna que nós estamos vivendo, essa era tão difícil, né? Que Chaitanya Mahaprabhu veio no início dessa era e enfatizou esse mantra, especialmente esse mantra. E aqui, né, no Bhagavatam, ele está falando que no segundo canto está dito que a pessoa que não chora e manifesta transformações no corpo quando canta o santo nome sem ofensa, é porque ela tem um coração de pedra, né? Tem um coração duro. E esse é o ponto, cantar o santo nome sem ofensa, né? Então, se a gente não sente esse gosto, né, é porque ainda estamos assim cometendo muitas ofensas. E tem, né, as ofensas, as 10 ofensas, né, que são citadas no Chaitanya Charitamrita, que são as que a gente repete todos os dias, que a gente deve evitar. Elas são as ofensas típicas, né? Que a primeira é caluniar, né, pessoas que estão difundindo, devotos estão difundindo as glórias de Krishna. Ou então pensar que o santo nome de Krishna e dos semideuses estão em igualdade. Então achar que o mestre espiritual é uma pessoa comum e achar que é um exagero, né? A quarta ofensa, o que os livros falam sobre o santo nome de Krishna. Pensar que os devotos exageram quando falam sobre o cantar do santo nome de Krishna. Isso tudo é ofensa aos santos nomes. Interpretar os santos nomes, né? A sexta ofensa, interpretar os santos nomes de alguma maneira deturpada. Depois, uma das piores ofensas é agir de maneira pecaminosa e depois achando que depois canta o santo nome já se purifica e resolveu o problema. Então usar o santo nome para, assim, benefício pessoal, material e não para se elevar espiritualmente. E a oitava ofensa, achar que essas atividades dos Vedas, Karma Kanda, né, de elevação nesse mundo material, estão na mesma altura do cantar do santo nome, como a gente falou, né? Tem um monte de atividades piedosas e esse é um ponto muito importante, porque a gente pode cair nisso, né? Na nossa própria prática de japa e outras práticas espirituais que a gente faz, e até de kirtan. Se a gente faz isso simplesmente para cumprir um dever religioso, para cumprir um voto, se essa é a nossa única motivação, apesar de ser útil, né, essa motivação, a gente tem um voto, então a gente, mesmo que a gente não está com vontade, a gente, eu tenho voto, e aí vai, e canta e acaba desenvolvendo a vontade e começa a ver que foi bom, né? E assim consegue manter esse processo e vai se purificando. Se a pessoa, o objetivo dela, né, a única motivação é realmente cumprir o voto, é cumprir com a sua obrigação, se essa é a meta, então essa meta é ainda restrita
a atividades piedosas. É uma atividade piedosa, não é uma atividade transcendental. Porque não está conectada com a transcendência, está conectada com resolver o problema aqui nesse mundo, né, de cumprir o voto. Mesmo, né, um voto que o mestre espiritual pediu, é muito importante cumprir e tem todo um mérito, mas não libera a pessoa do ciclo de nascimento e morte. Para liberar, a pessoa tem que ter um desejo superior, um desejo de realmente transcender, um desejo de conectar espiritualmente com a Suprema Personalidade de Deus e desenvolver esse apego com as, né, aos santos nomes, esse apego à Suprema Personalidade de Deus. Esse apego a algo espiritual é que nos vai levar para a transcendência, para o mundo espiritual e sair desse ciclo de nascimentos e morte. Mesmo que indo aos planetas celestiais, ela, depois que acabar o crédito, ela volta. Então continua no ciclo de nascimentos e morte. Então superar isso aí só fazendo contato com a transcendência. Por isso que é outro nível. Né? Por isso que se glorifica tanto a essas pessoas que se tornaram devotos mesmo. E os sintomas de se tornar um devoto é essa avidez, né, como a gente viu nesse verso, essa avidez por ouvir os passatempos de Krishna, como aqui a gente vê Vidura, né, ávido, pedindo a Maitreya que fale mais, e até dando exemplo de Dhruva Maharaj, que se libertou do ciclo de nascimentos e mortes só por ouvir de Narada Muni, passatempos de Krishna. Então, aí vem, né, a nona ofensa é falar sobre as glórias dos santos nomes para pessoas que não estão interessadas. E a última é manter, a 10ª ofensa é manter apegos materiais. Mesmo após ter compreendido, né, essa filosofia, continua mantendo apegos materiais. A gente tem que se livrar desses apegos, né? Não cultivar esses apegos. E se a gente não cultiva, eles naturalmente vão diminuindo e acabando. Né? É que nem quando você alimenta. Né? Por isso que fala que a gente tem como se a gente tivesse 2 cachorros dentro da gente. Né? Cachorro bom e cachorro mau. Então esse cachorro dos apegos materiais, se a gente alimenta ele vai ficar cada vez mais forte. Mas se você não alimenta, ele vai definhando até morrer. Né? A gente tem que alimentar o cachorro bom, né, dos desejos espirituais, dessa motivação espiritual, e deixar o outro morrendo de fome. Essa é a estratégia. Nem precisa se preocupar em matá-lo. Né? É só não alimentar. Então é isso que a gente tem que ver, não alimentar os desejos materiais. E essas são as 10 ofensas que a gente falou assim resumidamente. Agora, a raiz de todas essas ofensas, que a gente nem precisa se preocupar muito em cada ofensa, se a gente se ativer a raiz das ofensas, que geram todas as ofensas, a raiz é o cantar desatento, é o entoar dos santos nomes desatentamente, a nossa japa desatenta, nosso kirtana desatento. Essa é a raiz de todas as ofensas. E isso é uma amostra de que nós não estamos dando o devido valor aos santos nomes. Por isso que a gente não presta atenção. Isso, a gente fala, você está dizendo que eu não presto atenção, que eu não sou devoto. É a nossa situação, infelizmente é a nossa situação. Eu passo pela mesma situação, né? É só uma maneira da gente observar que nós ainda
não somos realmente um devoto dessa categoria que está sendo citada aqui no Bhagavad, a gente que já superou todos esses desejos, que está completamente apegado à Suprema Personalidade de Deus e que está liberado, né? A gente não está ainda nessa fase, mas a gente tem que almejar isso. E tem esses sintomas que a gente pode analisar para ver como é que a gente está indo, né? Então o que a gente tem que trabalhar é isso, é procurar se esforçar para se concentrar, para dar atenção ao Santo Nome. Mesmo que a gente não consiga fazer isso espontaneamente, a gente tem que fazer esse trabalho. Porque se a gente não faz esse trabalho, nossa japa, ela é ofensiva. E se ela é ofensiva, ela não purifica realmente a alma. A coisa não vai lá no âmago do problema. Então a coisa fica ali amarrada, né? Como fala, o barco não anda porque está travado, a âncora está lá arriada, né? Tem que levantar a âncora, tirar essa âncora para poder liberar o barco. E essa âncora é esse fato da gente estar praticando o processo, praticando nossa japa, entoando o Mahamantra, mas sem prestar atenção, só para cumprir o voto, para cumprir as voltas, né? E isso, se a gente não consegue prestar atenção e nem se esforça para conseguir, não faz nenhum esforço, isso é japa ofensiva. Então ele está no estágio ofensivo. Esse estágio, a gente tem que sair rapidamente desse estágio. Porque esse estágio não leva a nada. Só para o buraco. Né? Porque ainda é ofensivo, ele não ajuda nada. Né? Agora, falar, então como é que eu faço? O que eu faço? Então paro de fazer minha japa? Não. Pelo contrário. Você tem que continuar, enquanto você está, pelo menos, mas você tem que começar a tentar sair desse estágio, fazer um esforço para se concentrar. Essa é a chave do sucesso. Bhaktivinoda Thakur fala que se a pessoa ela não está conseguindo fixar sua mente no mantra, fixar sua mente no Mahamantra, nos nomes de Krishna, mas ela está se esforçando para isso, sinceramente se esforçando, tentando o máximo que ela pode, mesmo sem conseguir, ela já saiu desse estágio ofensivo. Ela entra no estágio de Namabhasa, e esse estágio, sim, esse é um estágio muito importante e é muito purificatório. Esse é o estágio purificatório. O pessoal fala, por isso que a pessoa não deve parar. Não pare de maneira nenhuma. Continue, mas se esforce. Assim você vai sair desse estágio ofensivo e vai entrar no estágio de Namabhasa, que é um estágio intermediário, né? Entre Shuddha Nama, que é o puro, né, o entoar puro dos santos nomes, e o ofensivo, que é contaminado, que não leva a nada. A não ser que a pessoa resolva sair desse estágio. Por isso que esse estágio, às vezes, para começar, é assim mesmo, né? Começa ofensivamente, mas a pessoa tem que querer sair. Não pode ficar ali conformado. Se a pessoa aceitar esse estágio contaminado, ofensivo, como é uma coisa que está boa, aí a pessoa está mal situada, está muito mal situada. Ah, aqui está bom, tudo bem, não vai a lugar nenhum. Né? E às vezes até atrapalha, porque a pessoa não, já estou cantando, não, acha que já está cumprindo, já é devoto, não precisa fazer mais nada, não evolui. Não evolui. Às vezes é pior do que a pessoa que nem canta, porque a pessoa que canta pelo menos tem chance de evoluir, de começar a passar esse estágio e ir adiante. Né?
porque não está conformado com esse estado. Agora, a pessoa que está conformada, essa situação é muito prejudicial. Então, ele tem que sair dessa. E para sair, ele tem que fazer esse esforço. Então, aí terminando aqui o que Prabhupada fala nesse significado, ele diz o seguinte, que os sintomas de felicidade, lágrimas nos olhos, surgem necessariamente em quem tenha cantado o santo nome sem ofensa. Então esse é um dos sintomas, né? Então, a gente não está buscando felicidade quando canta japa, a gente está querendo servir Krishna, mas é um sintoma. Se a gente não está sentindo nenhum prazer com a nossa japa, isso é um alerta, né, de que tem alguma coisa errada. Porque o sintoma é que vai dar felicidade e até pode causar lágrimas nos olhos, né, como o Prabhupada fala aqui. Sintomas de felicidade, lágrimas nos olhos, surgem necessariamente em quem tenha cantado o santo nome sem ofensa. É o sinal de que está cantando realmente sem ofensa. Aqui neste verso afirma-se que os que realmente desenvolveram os sintomas de felicidade com lágrimas nos olhos, cantando as glórias do Senhor, estão aptos a entrar no reino de Deus. E no Chaitanya Charitamrita declara-se que caso alguém não desenvolva esses sintomas ao cantar Hare Krishna, deve-se entender que ainda é ofensivo. Mas aí ele dá o desfecho, que é a nossa esperança. Mas o Chaitanya Charitamrita também sugere um bom remédio para isso. No verso 31 do capítulo 8 do Adi Lila, diz que todo aquele que se refugiar no Senhor Chaitanya e simplesmente cantar o santo nome do Senhor, Hare Krishna, se verá livre de todas as ofensas. Hare Mo! Então, se cantar ofensivo, cantar o santo nome ofensivamente não adianta nada. Mas, e como resolver então? Qual é a solução? A solução é cantar Hare Krishna, mas se refugiando no Senhor Chaitanya Mahaprabhu, pedindo ajuda a Chaitanya Mahaprabhu. Essa é a chave da coisa. Por isso Chaitanya Mahaprabhu veio trazer essa misericórdia. E é isso que a gente tem que se aproveitar. Por isso que antes de começar a nossa japa, é recomendado a gente pronunciar o Panchatattva Mantra e com esse estado de espírito, né, pedindo ajuda ao Sr. Chaitanya, por favor, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, Adwaita, Gadadhara, Srivasa, me ajuda a me concentrar. Então esse demonstra, né, o nosso desejo de não ficar desatento, de realmente conseguir entrar nesse mantra, entrar no âmago do mantra. É isso que a gente precisa realmente se aprofundar no mantra. Não é pronunciar assim, só externamente, só com a boca, mas com o coração. Então essa é a chave do sucesso. E aí cantar Hare Krishna, se a gente vai nesse espírito, aí o próprio mantra vai nos livrar de todas as ofensas, como está aqui dito por Prabhupada, aqui citando o Chaitanya Charitamrita. Que simplesmente cantar o santo nome do Senhor, Hare Krishna, o santo nome do Senhor, Hare Krishna, se verá livre de todas as ofensas. E bom. Então, só finalizando, quando eu falei que a gente tem que entrar no âmago do mantra, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati diz isso, né, que na realidade a gente tem que entender que o mantra é o próprio Krishna, mas no sentido de que ele está no âmago do mantra. Krishna está
dentro do mantra. Por isso que a gente tem que se aprofundar no mantra, a gente tem que entrar no mantra. Se a gente fica, porque a pessoa pode achar que, então, esse mantra é o próprio Krishna, eu posso pronunciar de qualquer jeito, sem prestar nenhuma atenção, sem fazer nenhum esforço para me concentrar, e ele está purificando, porque é Krishna, eu estou pronunciando. Mas se a gente está pronunciando só materialmente, só com o corpo, sem se envolver espiritualmente, sem colocar o coração na coisa, a gente não penetra no mantra. Então ele não vai ter esse efeito de nos livrar de todas as ofensas. Isso vem de se refugiar mesmo no Senhor Chaitanya, pedir ajuda mesmo, de, sinceramente, com o coração desejar isso. Essa é a chave da coisa. Para poder se aprofundar e realmente fazer esse contato com Krishna, que está ali no mantra, esperando por nós. Então o mantra é uma maneira da gente se conectar com Krishna. E da gente estar com Krishna. Mas a gente pode também não estar, mesmo pronunciando externamente o mantra. Por isso que é simples, mas não é assim tão fácil, né? Por isso que a gente fala tanto sobre japa, sobre kirtana, um bom kirtana, uma boa japa e todo esse processo, porque requer esse detalhe, né? De realmente penetrar no mantra, não é de qualquer maneira. Então é isso. Eu acho que podemos parar aqui e vamos ver se tem alguma pergunta, algum comentário. Vamos. Tem uma pergunta aqui do Marcelo Magalhães. Por que o devoto... Não sei se eu estou na ordem certa aqui, acho que eu estou de baixo para cima, mas tudo bem, vamos pegar aqui essa pergunta. Por que o devoto que alcança o Brahman depois cai, já que não existiria necessidade de fazer atividades pecaminosas? Ele cai não é porque ele comete atividades pecaminosas no planeta celestiais, que no Brahman pessoal. A pessoa está no Brahman pessoal, ele não é que ele lá vai praticar atividades pecaminosas e por isso ele cai. Ele cai porque acaba o crédito dele. Então você tem um crédito, né? É que nem crédito bancário, né? Você trabalhou, fez atividades para conseguir dinheiro e você conseguiu esse dinheiro, você agora tem um crédito, você pode gastar esse dinheiro. Aí você vai gastando até que quando acaba, fala, pô, mas eu não fiz nada de mal, você só foi gastando. Não precisa ter feito nada de mal. Não me roubaram nada, não te roubaram, você não perdeu, mas você gastou. Você gastou e agora você vai ter que voltar para o mundo, para o planeta terrestre, e aí adquirir novo crédito para você ir lá desfrutar de novo. Para desfrutar você tem que ter crédito. É como você vai lá para um research, uma coisa para desfrutar de todas, né, as facilidades. E aqui tem tudo de graça, comida de graça, da melhor coisa. Mas você tem que pagar por isso. E a hora que você terminou o seu direito lá de desfrutar, você tem que pagar mais. Aí você tem que voltar para conseguir mais dinheiro. Então é assim que acontece. Por isso que cai, né? Porque esgotou o crédito. Agora tem outra. Bom, tinha uma pergunta aqui atrás, deixa eu ver. Eita.
Tá difícil porque o negócio aqui tá... para você tocar, existe diferença exponencial entre cantar o Mahamantra congregacional e a japa? É, a diferença é que na japa você é um contato mais íntimo com Krishna, você tá só você e Krishna. Então tem essa possibilidade de você se aprofundar mais e é como uma relação com outra pessoa, né? Quando você está sozinho com a pessoa, você tem, é muito mais fácil você revelar, né, e se aprofundar mais em certos aspectos que você não teria se tivesse em público, você não teria essa oportunidade. Então, assim mesmo é o Kirtan. O Kirtan, a função maior do Kirtan é de propagar os santos nomes, mais do que de, assim, de aprofundamento espiritual. Né? Mas se a pessoa se concentra completamente no Kirtan, ele purifica muito e ajuda muito a japa também. Eu tenho experiência pessoal disso, que se a gente tá com dificuldade com a japa, então vai lá e faz um bom kirtan lá. E isso vai, de alguma maneira, e se a gente faz o kirtan, assim, nesse estado de espírito, de que agora chamando por Krishna, pedindo ajuda, nesse estado de espírito de gritar mesmo o Mahamantra, pedindo ajuda, gritar por Krishna, porque quando a gente pronuncia o Mahamantra, a gente está chamando por Krishna, está no vocativo, né? A gente fala Hare, é Hará no vocativo, é Radharani no vocativo, é você chamando por Radharani, pedindo, implorando por Radharani por ajuda. E quando fala Krishna, também está no vocativo, porque Krishna no vocativo e não é a mesma, não muda, não é como Hare e Hará. Então, a gente está chamando por Krishna, Krishna, Hare, Hare, pedindo ajuda, Rama, pedindo ajuda. E é a oportunidade de a gente botar para fora mesmo esse desejo, né? E isso purifica muito, né, demonstrar esse desejo. E Krishna está vendo, e isso também ajuda a fixar a mente no mantra. E isso é super importante, como a gente viu, né? Como é importante ouvir sobre Krishna, cantar as glórias de Krishna, cantar os nomes de Krishna. Então, de qualquer maneira, japa e kirtan, o fato de fazer essa conexão com os nomes de Krishna é muito importante. Agora, no dia a dia, a gente precisa de uma boa japa. Porque no dia a dia, geralmente é difícil fazer kirtan todos os dias, né? E conseguir pessoas. Kirtan sozinho é um tipo de japa, né? Um tipo de japa alto. E a gente aí é se concentrar mesmo. Então no dia a dia geralmente a gente está sozinho. Então a gente precisa também desenvolver. O Kirtan pode ajudar a japa, mas a japa é que é essencial, porque é o dia a dia. Né? Isso é que vai fazer toda a diferença. Então é por isso que a diferença basicamente é essa, né? E também não tem nenhuma outra motivação. Também a japa é um termômetro. É aquela coisa, se a gente não sente nenhum, se a gente não tem nenhuma conexão na nossa japa, a gente não vai sentir nenhum prazer. Agora, quando a gente sente não tem nenhuma conexão no Kirtan, mesmo assim a gente pode sentir algum prazer, porque tem a música, porque tem a companhia dos outros votos, porque tem a dança, tudo isso dá prazer, pode dar prazer. Mesmo sem fazer a conexão. Então não é tão sintomático, é mais difícil você ver se realmente você está fazendo a conexão espiritual ou não. Agora na japa não tem jeito. Se a gente não faz uma conexão espiritual, não dá nenhum prazer. Não é como Kirtan, que mesmo assim a gente pode tirar algum prazer. Então a japa tem essa característica. Aí alguém perguntou aqui, Sundarang, podia repetir o verso de hoje? Bom, vamos lá para o verso de hoje.
rapidamente. Aqui para quem chegou atrasado, o verso de hoje. Aqui. É o verso 3, 14 e 6. A tradução é a seguinte: ao ouvir esses tópicos falados pelo sábio Narada, o filho do rei, o Tanapada Dhruva, foi iluminado a respeito da personalidade de Deus e se elevou à morada do Senhor, colocando o seu pé sobre a morte, sobre a cabeça da morte. Então o verso de hoje é isso, glorificando, só de ouvir os tópicos falados por Narada, né, sobre a personalidade de Deus, ele superou a morte. É um exemplo de que Dhruva superou a morte. Então aqui Maitreya estava falando isso, dando o exemplo. Né? Um exemplo da importância de se interessar pelos tópicos relacionados com a suprema personalidade de Deus ou com os nomes de Deus. Então aqui tem uns comentários. Tem bastante comentário. Vamos. Nossa. Ver aqui rapidamente. Jai. Então vamos lá. Marcos Hanuma Jai. Bhaktin Val. Reverências. Regato Unidas. Neide Araújo. Hare Krishna. Rio de Janeiro. Ok. Aí, Srila Prabhupada diz que Dhruva Maharaj foi para o mundo espiritual em seu próprio corpo material. Isso aí, como é isso? Ele entrou no aeroplano, né, com seu próprio corpo. Ele fala isso. Aí foi para o mundo espiritual. Agora ele entrou no mundo espiritual com o corpo aí, eu não sei. Bom, esse é outro tópico, né? Vamos ver aqui o que está aqui dentro do... Hare Krishna Sundarangi. Ginter Rames, hoje é dia que Sri Krishna pastoreou as vacas em Vrindavan. Lançamento de Gadadhara. Srinivasa. Não, é de Srinivasa, né? Gadadhara não é hoje, não. Bom, não teria que olhar. Mas hoje é o dia de Gopastami também. Também daria para falar aqui, ó. Gita falou. Gopastami, isso mesmo. Mas é outro tópico, né? A gente já tá na hora aqui. Vamos ver os comentários aqui. Lila Govinda. Particularmente não conheço ninguém mais vivo que Srila Prabhupada. Namastê. Já Srila Prabhupada. Continua vivo, né? Falo, né, que aquele que pensa que o devoto morre está enganado. Ele está sempre vivo. Ele está vivo no coração dos outros devotos que ainda estão por aqui, né? Ele não está manifesto para todo mundo, mas está aí, né? Linda Govinda, Jai Bhuta Bhagavan Sri Krishna Jai. Aí tem mais um comentário aqui. Cantando japa na companhia dos devotos elevados, no Manhuta, no templo Hare Krishna, paredes reduzidas, luz dourada brilhante. É só uma amostra de prazer transcendental. Haribol. É isso aí. Aí tem que se conectar com o mantra, não é só com a atmosfera, não. A atmosfera pode estar toda propícia, mas se a gente não se conecta com o mantra, fica de fora. Vamos repetir o verso de hoje. Tá, agora estão chegando aqui nas perguntas de Legovinda. Para mim, cantar japa é como uma criança reencontrando o próprio pai que não via há muito tempo.
Não chorar é antinatural. Hare Krishna. Hare Bol. Isso aí. Estar nesse estágio é muito bom. Vamos chegar lá. Hanuman, obrigado por você escutar, nos ocupar em Bhakti Yoga, que Jai, Hare Krishna, Hare Govinda, Gurudeva, Nityananda, acho que acabou, né? Então foi tudo. Todos os comentários. Então, gente, não tem mais nada. Muito obrigado pela atenção. Obrigado pela presença de todos aí. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Obrigado aí à administração da ISCOM Rio de Janeiro e a todos vocês que assistiram. Vamos encerrar aqui então, né? De boa. Então, até a próxima. Hare Krishna. Jai. Srila Prabhupada aqui. Jai. Mahamantra Hare Krishna aqui. Jai. Gaura Pramanam. Vamos encerrar.